Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, declaro abertos os trabalhos da reunião solene em homenagem aos 29 anos da Lei do Presês, requerimento número 1090/2016, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Isabela de Roldão. Nesse momento nós damos seguimento aos trabalhos e formaremos a composição dessa mesa, dessa reunião solene muito especial e justa para um grupo de guerreiros e guerreiras que tanto tem lutado para cuidar da cidade magnífica, a nossa cidade do Recife. Convido, nesse instante, para fazer parte dessa mesa, nessa tarde, o senhor Edivaldo Santos, coordenador do Presês. Por gentileza. Tenho também a imensa satisfação de convidar nesse instante mais um guerreiro que tanto tem lutado pelo bem do nosso povo, Dr. Luiz de Lamoura, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Convido essa guerreira que o Recife tem tanto sido beneficiada através dos seus trabalhos e que nessa casa tem sido um exemplo na vereança e que tanto tem colaborado junto aos pares e para o bem da nossa querida cidade. Convido a senhora excelentíssima vereadora Isabela de Roldão, autora do requerimento. Nesse momento, convido a todos que de pé possamos ouvir o hino mais lindo de todo mundo, o hino nacional brasileiro. Gigante pela
símbolo, o lábaro que ostenta destelado, dedica o verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado, mas é da justiça clava forte, será que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos dessa história gentil, pátria amada Brasil. Graças ao nosso bom Deus, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. E dando prosseguimento aos trabalhos, quero registrar a presença de Dona Edneide, ali do bairro do Caçote, responsável por aquela comunidade que tanto tem se esforçado ali, dando atenção ali ao Caçote, Chico Mendes, Chimboré. Também quero registrar a presença do coordenador do Presês, Degenildo Trajano da Silva, assim como também o senhor Aldemar Severino Carneiro. E seria ótimo se pudéssemos nomear cada pessoa aqui, mas nesse momento não é possível, não estar aqui os nomes, mas eu quero desde já que todos se sintam homenageados por fazer parte de um grupo tão seleto e muito especial para essa cidade, que tanto necessita de pessoas boas como vocês, pessoas que têm o seu tempo dedicado para fazer uma sociedade de fato melhor. Nesse instante, eu quero convidar essa mulher guerreira, que 24 horas por dia, ela respira política, e políticas públicas do bem, políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de uma cidade, e que tanto tem dado exemplo como parlamentar na Casa José Mariano. Convido a excelentíssima vereadora, autora desse requerimento, doutora Isabela de Roldão, para que ocupe a tribuna e faça as suas colocações. Por gentileza, vereadora. Inicialmente, boa tarde a todas e todos. Alfredo, nosso presidente nesta tarde, muito obrigada pelo carinho, pela possibilidade de estarmos juntos nesta tarde. A Vossa Excelência, meus mais singelos agradecimentos. Gostaria aqui de parabenizar e agradecer já a presença do professor Luiz de Lamora, que está nesta luta pelo Presês, pela cidade do Recife, pelas pessoas, desde sempre, e nosso coordenador, que em seu nome saúdo a todas e todos que aqui fazem, Edivaldo Santos. Obrigada. Eu queria poder fazer uma saudação a todas as mulheres. Eu acho que os homens se sentem muito bem representados na pessoa de Edivaldo, né? Mas eu queria poder saudar todas as mulheres em nome de Carminha, né? Nossa querida, que está todo o tempo lá, à disposição do Presês, somando, se dedicando de forma tão intensa enfim, e de coração, que a gente sabe que a luta não é fácil. Dizer que esta tarde, parece eu não acredito muito em coincidências, né? Mas eu digo que foi de grande emoção para mim esta tarde cantar este hino nacional. Eu acho que o Brasil passa por um momento de extrema delicadeza. A história está prestes a se repetir, 52 anos depois de 1964. A história está prestes a se repetir. E assim como aconteceu em 64, vem travestida de uma moralidade. E eu realmente fiquei muito emocionada, me arrepiei toda ali quando o trecho do hino que diz: verás que um filho teu não foge à luta. E de fato, quantos não fugiram à luta, que estamos nós aqui hoje, celebrando os 29 anos do Presês,
celebrando a democracia, celebrando, podendo falar, podendo cantar, podendo conversar, podendo emitir opiniões. Então, de fato, nós não fugimos e não fugiremos à luta. E certamente o processo, como se coloca, é de extrema delicadeza, porque tudo parece muito mascarado pela falsa moralidade, pela falsa possibilidade de governança. E isso nos traz certos questionamentos. E, obviamente, assim como eu, todos e todos que estão aqui estão sendo bombardeados de informações e de perguntas que muitas vezes não têm resposta, mas que estes próximos dias aí se farão muito intensos, especialmente para vocês que na ponta fazem os movimentos sociais, para vocês que na ponta sabem o quanto é importante o processo democrático. E aí eu acho que não foi à toa que esses 29 anos do Presej calhou neste momento de tamanha contradição, de tamanha dubiedade. E a gente poder estar aqui hoje juntos para contar um pouco dessa história do Presej, contar das vitórias alcançadas, de uma lei que serviu de exemplo para o mundo do que os movimentos sociais são capazes de fazer, de alcançar e de conquistar. E eu me lembro que nas nossas conversas de como seria esses 29 anos do Presej, eu me lembro que na última reunião que nós tivemos lá, no Presej e com a coordenação, e eu colocava do quanto a gente precisa de fato tirar o chapéu para quem estava na ponta desde sempre, acreditando que a nossa força, que a nossa atitude, que as nossas palavras fazem a diferença. E a gente falava desses 29 anos e eu dizia, é interessante porque na minha leitura, o Presej deveria ser parabenizado a cada ano, como se faz com o nascimento de um filho. Quem tem um filho sabe que, independente de ter festa ou não, todo ano a gente comemora o nascimento daquela criança. E com muita fé, e com muito carinho, com muito amor. Assim é o Presej. Eu acho que o Presej deixa um exemplo que precisa ser seguido, que precisa ser incorporado como é possível fazer. Quando a gente para pensar nas nossas áreas protegidas, o que seriam delas hoje, se não houvesse essa legislação que protegesse essas áreas, certamente nenhum de vocês estariam morando mais onde estão. Porque o enfrentamento é grande e o enfrentamento é contra uma grande potência de especulação imobiliária, uma grande potência de mercado imobiliário, é uma grande potência de poder, de dinheiro, e que certamente, se não houvesse uma legislação que preservasse as áreas, que identificasse e que mais uma vez mantivesse na legislação de que mais importante do que a propriedade é o direito à moradia, certamente Recife teria uma outra cara, como a gente sabe que aos poucos vai se deteriorando. É uma pena que a gente não consiga, e olha que a gente tem feito um enfrentamento muito grande aqui na Câmara, nosso presidente aqui é testemunha disso, quando a gente tenta resguardar o patrimônio da cidade do Recife. Essa semana nós vimos ir ao chão o resto do edifício Caiçara. Um dos últimos grandes marcos da nossa história que existia na Avenida Boa Viagem. Foi ao chão. Vai se tornar mais um prédio de 40 andares. Nós estamos à beira de ver os armazéns do Cais José Estelita irem ao chão para encher-se de torres. A gente vê os casarões da nossa cidade como um casarão centenário que existia na Rua Amélia com a Avenida Rosa e Silva, já foi ao chão. Dizem que para se transformar numa farmácia.
E assim Recife vai perdendo a sua identidade. E assim a história que fez, que nos formou e que nos forma, vai ficar registrada exclusivamente nas fotos. Mas vocês dão a aula do que deve ser feito para que vocês continuem morando, para que as pessoas continuem morando nas áreas protegidas. E eu acho que Recife, de uma forma geral, precisa muito aprender com o Presez. Precisa muito aprender a valorizar, não o direito à propriedade, que é muito pouco diante do contexto da necessidade real de moradia. A gente precisa aprender a valorizar e a compreender que muito mais do que ter 10, 15, 20 unidades de apartamentos espalhados no Grande Recife, é a possibilidade de se viver de forma digna e igual com todas e todos que aqui habitam. E a luta do Presez, que hoje comemora seus 29 anos, é uma luta que muito tem a se construir ainda. E aqui eu queria, Edivaldo, e pedindo licença a todas e todos, eu queria aqui poder registrar a nossa tristeza de saber que o poder público não se faz presente nesta tarde. É uma pena. Os convites foram mandados. A decisão foi tomada no fórum onde o poder público estava presente e tinha assento. E é uma pena que nesta tarde o desprestígio à história do Presez, o desprestígio à história de cada uma e cada um que aqui está, seja retratado com a ausência das pessoas que fazem o poder público. E nós sabemos que ninguém faz nada só. Nós somos um resultado de muitas coisas, de muitos fatos. Então é essencial sensibilizar o poder público na participação desta luta. É essencial o envolvimento de todas e todos nesta luta, que não é minha, que não é individual de cada um aqui. É de um conjunto de pessoas que precisam de representação, que precisam de força e de apoiamento. E a ausência eu gostaria aqui de registrar de forma muito triste, que eu acho que nós estamos num momento de comemoração. Nós estamos num momento onde a gente enxerga o que conquistamos e a gente enxerga o que ainda há a conquistar. Onde a gente sabe que o Presez foi uma lei inovadora, ousada. Eu digo sempre, para mim, o maior adjetivo desta lei foi a ousadia. A ousadia de dizer que quem morava em Brasília Teimosa ia continuar morando em Brasília Teimosa. Não ia precisar sair porque pretendem se construir lá dentro, como a gente sabe que pretende se construir lá dentro, um digníssimo hotel de luxo, onde até o tal do teleférico já saiu em jornal que vão colocar dentro de Brasília Teimosa, um teleférico que vai ligar Brasília Teimosa ao Marco Zero. E eu me lembro que quando eu li essa nota no jornal, eu vim aqui para a tribuna, nesse mesmo local que vocês estão me vendo, e eu perguntei, será que pescador quer teleférico? Será que quem mora em Brasília Teimosa tem como prioridade teleférico? Mas a resistência, que aqui eu coloco apenas como exemplo, porque eu sei que a resistência é de todas as áreas hoje protegidas e as que a gente luta para que sejam protegidas. Boa tarde. Então, todas as áreas que a gente pretende que ainda sejam protegidas, a gente sabe o quanto que de luta se precisa para que se mantenha de pé isso. E o quanto a alcançar. Quando a gente fala da ousadia desta lei, quando a gente fala do quanto ela foi cuidadosa com as pessoas que ali habitam, mas quando a gente vai para o pezinho da letra e entender o significado de Presez, a gente sabe que muito tem o que se conquistar ainda. E eu acho que o aniversário, quando a gente celebra aniversário, é quase que um ano novo que começa nas nossas vidas, né? De fato é um ano. Quando o ano que você nasceu, começa um ano novo para você. Eu acho que o Presez é um ano novo. O Presez começa a partir de agora com seu novo ano de vida. E nesse novo ano de vida, assim como acontece no final do ano, que a gente se dá conta e a gente faz os planos e os projetos para o ano seguinte, assim é com o Presez. A gente faz uma retrospectiva do que conquistamos, mas a gente também vai para o papel para dizer o que é que a gente precisa conquistar. E eu acho que o Presez, apesar de todas as conquistas,
tem muito o que conquistar. Eu escutei uma musiquinha nessa manhã, me mandaram um áudiozinho de uma musiquinha sobre o tema atual, e dizia que eu não me conformo de perder nada. Eu reconheço as conquistas, mas eu quero muito, muito, muito mais. E isso tem muita identidade com o Presês. Reconhece-se as conquistas, mas o Presês pode e quer muito, muito mais. Então é um pouco dessa saudação, é um pouco desse parabéns, é um pouco desse reconhecimento, que eu sei que minhas palavras são muito poucas, são pequenas diante de toda a contribuição que vocês têm para a história da nossa cidade, de toda a contribuição, de toda a prova de resistência e de grandes possibilidades que a gente pode conseguir através de organizações sociais, através da organização popular. E é nesse sentido que eu coloco os meus parabéns, que eu coloco o meu reconhecimento a todo o esforço, a toda a vida, a toda a doação das pessoas que fazem o Presês ainda hoje, com toda a sua dedicação, acima das dificuldades, que a gente sabe que não é fácil. Por exemplo, estarmos aqui hoje, nesta tarde, celebrando, estar toda última sexta-feira do mês em reunião do fórum, e estar a cada 15 dias em reunião nas comunidades, a mobilização que vocês fazem na ponta para envolver as pessoas que habitam nas áreas ex, para que elas tenham noção e consciência da luta e que a gente possa transferir essa luta de geração em geração para que a resistência continue acontecendo. Para que a gente simplesmente não se conforme de que está ruim, não há possibilidade de melhora. Infelizmente, o momento não é fácil. A descrença é muito grande. Mas eu costumo dizer e pensar que o maior prejuízo que a gente pode ter é o prejuízo da desesperança. É acreditar que são todos iguais, é acreditar que nada adianta. Isso é muito grave, muito ruim, inclusive para vocês que estão na ponta, na luta, acreditando que é possível sim conquistar, apesar dos pesares. Chico Buarque diz, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então é um pouco disso que caracteriza a luta do Presês. Apesar da situação que está posta, amanhã há de ser outro dia. E a gente precisa fazer parte desse processo de luta. Porque a desesperança e a entrega de que nada adianta não ajuda a gente a melhorar. Então eu queria aqui poder agradecer de coração a tudo que eu aprendo nas reuniões às quais eu participo, a tudo que eu aprendo e apreendo na escuta das dificuldades e das conquistas que vocês vivem e que conseguem passar um pouco disso lá no fórum. E que o ideal era que a gente pudesse envolver ainda mais pessoas nesse processo de conquista que vocês vivem, para que as pessoas compreendam de que é possível sim, se lutar por dignidade, se lutar por moradia digna, se lutar como vocês fazem diariamente pela regularização e pela urbanização das áreas, e que a gente possa expandir ainda mais na nossa cidade as zonas especiais de interesse social. A gente sabe que tem muitas áreas que precisam ser expandidas e incorporadas, e que a gente possa junto fazer parte desse processo. E aqui eu queria encerrar minha fala, dizendo a vocês uma coisa que eu disse inclusive na nossa reunião, que a gente possa lutar juntos e discutir pelo que nos une. E eu tenho certeza que aqui nesta tarde, uma só coisa nos une, que é o Presês. Uma só coisa nos une, uma só luta nos une, que é a regularização e urbanização das áreas. Uma só coisa nos une, que é a nossa luta por igualdade, por dignidade, por respeito. Então que a gente possa se unir nesta grande luta pela igualdade, pelo respeito e pela moradia digna. Porque há pessoas na nossa cidade, muitas pessoas na nossa cidade, que ainda vivem de forma muito indigna, muito, inadmissivelmente indigna.
Então, que a gente possa incorporar essa luta, nos unir nesta grande força, neste grande elo, e que a gente possa, assim, avançar nos propósitos que nos são comuns. Os propósitos que nos separam, as opiniões que nos dividem, que elas fiquem da porta para fora, para que a gente possa discutir externamente em outro momento. Mas o momento de união está posto, o momento é de dar as mãos e lutar juntos. E eu acho que, inclusive, vocês deram grandes provas de que estão unidos num único bem comum. Quando as últimas decisões do Preseis, vocês, inclusive, deixaram claro isso, quanto à questão dos valores apresentados e depois dos valores oficialmente possíveis de serem gastos. E vocês, unidos e unidas, disseram não, ou tudo ou nada. Isso é uma prova, uma grande prova de união, porque não basta contemplar X, Y e Z, se não for contemplado o alfabeto todo. Então, que a gente possa entender que o Preseis é muito mais do que simplesmente calçamento de rua. A luta de vocês é muito maior do que isso. Calçar rua é importante, mas o direito à regularização, à moradia digna e à urbanização das áreas de uma forma geral, isso é o ponto essencial. Que a gente possa sair inspirado neste novo ano que começa o Preseis, que a gente possa pegar as nossas lutas, que a gente possa pegar todo o aprendizado e que a gente possa se sentir ainda mais empoderado para dar continuidade àqueles que nos antecederam, àqueles que há 40, 30, 40, 50 anos iniciaram essa luta, ou muito mais de 50 anos, porque a história de moradia é muito anterior a 50 anos, mas que a gente possa, assim, nesses 29 anos dizer, o Preseis está de parabéns, quem compõe o Preseis está de parabéns, as pessoas da nossa cidade estão de parabéns, e o reconhecimento a esta luta depende também de nós. Então, que nós possamos nos unir neste grande enfrentamento, nesta grande luta por dignidade e por respeito. Aqui ficam meus parabéns a todas e todos. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Isabela de Rodão. E queremos aqui registrar a presença dos representantes do MDU, Mestrado do Desenvolvimento Urbano da UFPE. Também queremos registrar a presença das senhoras Maria Elizabeth, diretora do Museu da Abolição. Dona Maria, opa, seja bem-vinda. E também a senhora, amiga, guerreira, defensora da cidade do Recife, também. Tinha que ser Maria, né? Só que Maria José de Biasi, muito bem-vinda a essa casa, diretora de acompanhamento social da URB do Recife. Sejam todos bem-vindos em nome dessa casa José Mariano. E aqui registrar a presença dos Preseis do COC, também representantes do Preseis Apipulcos, Torrões, Imbiribeira, Afogados, Mostardinha, Mangueira, Sítio Grande, Ilha de Joaneiro, Sítio Cardoso, Bongi, Sítio Berardo, Prado, Brasília Teimosa, Beirinha, também o povo do Entra a Pulso, Vila Felicidade, Ibura, Pina, Macionilha Mussu, Campo Grande. Sejam todos bem-vindos a essa solenidade muito especial. Faltou Ibura Jordão, então registrando aí Ibura Jordão, também do Barro, João de Barro, está certo então. Sintam-se aqui honrados por fazer parte dessa solenidade de aniversário que muito tem a mostrar ao Recife que há pessoas de bem, com um coração voltado para um povo muito sofrido, mas que nós temos a certeza, Isabela de Rodão, vereadora nobre, e quero parabenizá-la por esse momento todo especial, porque são poucos que aqui realmente são republicanos e que pensam no bem do nosso povo. Parabéns pela iniciativa brilhante de poder honrar aqueles que estão na ponta, porque aqui não tem ricos,
Não veio aqui pessoas de berço de ouro, não, mas aqueles que realmente estão na ponta e na beira, à margem da sociedade, mas que tem amor no coração. Tiver no semblante de cada pessoa aqui, de cada mulher, de cada senhor, uma vontade imensa de ver nossas crianças melhores, com a qualidade melhor de vida, com, de fato, passando para o nosso povo algo de bom, de maravilhoso. Parabéns a todos vocês por esse aniversário de 29º ano da criação do presente. Nesse momento, eu quero dar sequência aos trabalhos, convidar o senhor Edivaldo Santos para que ocupe a tribuna e faça também as suas colocações, por gentileza. Certo. Gente, eu quero pedir perdão para vocês. É que quando a gente tem família e surge uma situação, a gente tem que sair correndo. Mas não é coisa grave, não. Eu estou passando os trabalhos agora para a vereadora Isabela de Rodão, por conta de um compromisso inadiável com a família. E eu quero dizer a vocês, eu não sou candidato a vereador esse ano, mas Recife é a minha cidade. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a mesa na presença do senhor excelentíssimo vereador Alfredo Santana, professor Luiz de Amora e a professora Isabela de Rodão. E homenagear com a salva de palmas a companheira Ioná e o companheiro Bismarck pelos 29 anos de presente. Esse pessoal também fez parte da luta. Não vou me ater a discurso, mas eu vou ler o que a gente discutiu em coordenação. E a gente passou isso por fórum e a gente sempre vem debatendo essa questão seguinte. Qual o lugar do Presês na estrutura de gestão e planejamento urbano nos seus 29 anos? Até ontem a gente estava discutindo isso. Pois bem, o acesso à moradia pela população de baixa renda no Recife, através da ocupação irregular de terreno associado à autoconstrução, foi sempre com muita luta. E nesta luta, muito foram são os caminhos trilhados, muitas lágrimas e suores, de homens e mulheres, pelo direito, o solo e a permanência no local da moradia. Através dessa luta, conseguiram o reconhecimento formal da existência e o assentamento popular e constituição das ex, inibindo a especulação imobiliária. Mas ainda continua as investidas desta maldita especulação. A luta do povo continuou a partir da iniciativa da Comissão de Justiça e Paz de Arquidiocese de Olinda e Recife. Juntamente com diversas entidades do movimento popular, foi elaborado um projeto de lei que resultou na criação do Presês em 30 de março de 87. Instituído assim o instrumento para viabilizar a regularização urbanística e fundiária nas áreas ex. É um canal de participação popular e isso significou um marco na conquista de direitos sociais em nosso país. Pois antes mesmo da Constituição Federal de 88, a lei do Presês reconhece o direito social à moradia, acima do direito à propriedade, trazendo o princípio: a terra existe para morar e não como fonte de lucro de especulação. O Presês, para cumprir seu papel, precisava e precisa de um apoio institucional para a execução de seus serviços inerentes à urbanização e regularização fundiária das ex. E para isso foi criada em 83 uma estrutura organizacional na URB Recife, para atender esta importante demanda de responsabilidade do poder público. Mas, infelizmente, um grande entrave foi instaurado pela reforma administrativa de 2005 e 2006, onde foi tirado todas as bases de apoio ao efetivo funcionamento do Presês, trazendo como consequências o sofrimento da população das ex, com a falta de acompanhamento jurídico de várias ações, processos tramitam no seu judiciário, com ações de despejo, de entregação de posse e de uso campeão.
além da falta de informação de processos já iniciados com áreas públicas como CDRU e CUEM. A problemática da descontinuidade dos serviços de urbanização, dentre estes em relação aos planos urbanísticos, condição essencial ao planejamento da regularização urbanística das ex, chegamos aos 29 anos de Presez, sem que o mesmo esteja cumprido efetivamente com sua grande missão, pelo qual foi concebido urbanizar e legalizar. E agora sim, como todos os brasileiros, participantes ou não das manifestações ou contra o governo federal, estamos na expectativa de um novo rumo para o Brasil, com desenvolvimento, emprego, saúde, educação, moradia, respeito e dignidade. Estamos também na expectativa que o governo municipal tenha compreendido o nosso clamor contido no relatório que lhe foi entregue intitulado Subsídio para Reflexão e Tomada de Decisão. E reafirmamos que a nossa esperança se renova para que o fato seja implementada a estruturação do Presez, definindo seu espaço, com todas as condições necessárias na estrutura de gestão do poder público. A coordenação do Presez, muito obrigado. Obrigada, Divaldo. Eu gostaria aqui de registrar também a presença do professor Felipe Moraes, do programa MDU UFPE. E gostaria, como a gente está sempre na luta pela igualdade, e essa igualdade também se dá na nossa luta pela igualdade de gênero, eu gostaria muito que Carminha tomasse assento aqui à mesa conosco, para que a gente tenha a igualdade de gênero também posta aqui na mesa. Então, Carminha, por gentileza, estamos aguardando a senhora aqui, que faz parte dessa luta, que faz parte dessa história. Venha sentar-se aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, Carminha. Vamos escutar o nosso mestre, professor Luiz de Lamora, que ele possa contribuir também com a nossa saudação, a nossa sessão. Professor, o senhor me dá licença? Olha, eu não sei se os homens vão ficar muito chateados se essa nossa luta pela igualdade, as mulheres forem superior na mesa, né? Mas eu acho que como não é muito comum, acho que até é bonito a gente botar mais mulheres na mesa, né? Eu gostaria de chamar também, por favor, Dona Maria de Biasi, venha sentar-se conosco à mesa, tome assento conosco. E a nossa luta por igualdade, muitas vezes acontece isso, né? Tem mais mulheres do que homens, então acho que fica muito bem representado, não é justo? Obrigada, Maria. Bom, eu queria iniciar estas palavras fazendo um chamado ao equilíbrio e ao bom senso que deve permear nossas cabeças e nossos espíritos nos próximos dias. O Brasil se encontra em uma encruzilhada que pode significar ou resolução de problemas, superação de crises, ou aprofundamento de uma crise maior ainda, de perda das referências democráticas que estamos construindo há 40 anos. Eu não vou me posicionar aqui com o grupo de brasileiros que é contra ou é a favor. Eu estou me posicionando a favor da bom senso e equilíbrio e pensar duas vezes antes de cair num buraco muito profundo. Eu nunca vivi um golpe de Estado. Eu vivo num país que nunca teve ditadura, no México. Teve ditadura branda. É uma ditadura branda. Mas para mim é muito perigoso a direita se apropriar dos espaços que conquistamos. Me parece que temos que consolidar os avanços que este país, com muitas lutas,
aprendeu a percorrer. Eu apenas estou fazendo um apelo ao bom senso e tranquilidade pelos próximos passos que vamos todos dar. Mas eu tenho a firme convicção que a microparticipação, aquilo que vocês fazem nas comuns, é autêntica, é honesta, ou é manipulada, ou é corrupta. Porque a microparticipação vai se expressar na macroparticipação. O que acontece nesta casa, ou acontece na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional, é uma expressão do que acontece nas comuns. E acho que nós não temos a oportunidade de consertar o que está lá em cima. Podemos começar pelo micro, pelas células, para construir as bases de uma sociedade democrática, ética, progressista. Mas eu, com esta primeira introdução, para colocar minha presença, minha posição aqui, não posso me alienar de aquilo que está acontecendo. É muito, muito sério. Eu estou muito assustado daquilo que possa vir a acontecer. Feito isso, eu queria cumprimentar a figura da vereadora Isabela de Roldão, que está atualmente presidindo a mesa, e que está todo mês no Fórum do Pre-6, representando esta casa, assim como eu estou também no Fórum do Pre-6, representando a Universidade Federal de Pernambuco. Quero cumprimentar a Edivaldo, lutador de tantos anos, das primeiras épocas do Fórum, 89, me parece que é o único que permanece daquele tempo. Passaram por aí outras figuras, queria cumprimentar a Euna, que já foi diretora, coordenadora do Pre-6, do Fórum, o Bismarck também, e todas aquelas pessoas que têm lutado para engrandecer cada um de vocês nas suas respectivas comuns. Quero parabenizar os meus colegas da universidade, professores, professora Daniele, professor Fabiano, Rodrigo, Felipe, o Román e estudantes de graduação, que é um grupo que estamos mobilizados para dar apoio e fortalecer a este instrumento que foi criado neste país para assegurar e garantir o direito à moradia e à cidade de todas as pessoas. Eu cheguei aqui no Brasil em 74, no mesmo mês que o general Geisel ocupou a presidência. Iniciou um processo de extensão, democratização lenta, gradual e segura. Era assim o slogan. E começou aos poucos o país a se transformar. Caiu a lei da censura, veio a anistia, um artigo que infernava a vida dos universitários, que era o artigo 447, que se aquilo que eu faço na universidade agora fosse naquele tempo, eu estaria preso há muito tempo. Impedia qualquer manifestação de engajamento e compromisso social com as pessoas mais pobres desta cidade. Quando eu cheguei, estava todo mundo saindo do Pina, do Coque, dos Coelhos, indenizados por qualquer valor daquilo que valia o barraco. E a terra, que era da União, era para ser revertida no Coque. Havia um grande projeto, um grande estacionamento, ou de um grande supermercado. A luta pelo direito à cidade entre o capital imobiliário, que tem um projeto mercantil, e as 50%, 60% da população que estava excluída completamente do mercado imobiliário, que tinha que ocupar os alagados, as encostas.
E era a época da exclusão, da erradicação. Existia, já desde a década de 40, a Liga Social contra o Mocambo. Erradicar mocambos, que eram focos de doença, barbeiros e outras infecções, focos de doenças morais. Uma imagem de que o favelado, o mocambeiro, era delinquente, era drogado, era bandido, era prostituta. Havia que erradicar isso aí. Morar de macacos para lá. Não tinha lugar na cidade. Essa era a ideologia dominante. E eu tive o privilégio de participar de um processo de discussão que já vinha desde antes de 64, tinha sido interrompido, das reformas de base. Reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional. E na questão urbana começamos a discutir que negócio é esse que a cidade é só para os ricos. Por que Brasil Teimosa não pode ficar lá? Por que o Coque, os Coelhos, João de Barros, etc, etc. E em 76, estamos comemorando 27 anos do nascimento do Presés, mas eu participei do embaraço, antes do nascimento. Eu participei da paquera que deu origem a esse namoro. Participei de uma pesquisa que foi realizada no Programa de Desenvolvimento Urbano, no qual eu faço parte desde 76. Se chamava Estudos para a Recuperação de Assentamentos Subnormais. É assim que chamavam o que chamam agora áreas críticas. Eu prefiro chamar áreas pobres. Estudos para recuperação. Os estudantes daquela primeira turma do programa que eu trabalho foram estudar do ponto de vista da engenharia civil, do direito, da organização, das finanças, se era possível o povo ficar lá. Porque diziam que não era possível, não. Que não era possível urbanizar aquilo, que não era possível legalizar aquilo. Tem que botar para fora. E a pesquisa foi realizada por acadêmicos da universidade, alunos da primeira turma do mestrado, e por técnicos da FIDEM, que tinha sido recentemente criada, para que os técnicos e os acadêmicos começassem a defender a ideia de que era possível o povo ficar lá onde estava. Essa pesquisa está completando 40 anos. Foi em 76. Essa pesquisa começou a alimentar e a fortalecer as ideias que já vinham. As ideias já vinham desde antes de 64. A gente não inventou nada em 76. Apenas retomou e deu fundamentos científicos e técnicos. É possível o povo ficar onde está com boas condições de moradia. Com saneamento, com pavimentação, com escola, com transporte e, sobretudo, com posse da terra regularizada. Esse foi namoro. 76, 77. Aí Brasil Teimosa grita: de aqui não sai, daqui ninguém me tira. E aí começou. Os Coelhos, o Coque, João de Barros, Santo Amaro, e etc, etc. E aí eu aprendi muito com vocês. Eu aprendi muito mais com vocês que com os livros. Eu aprendi, por exemplo, que o Presés, que foi a primeira experiência, e não foi experiência nenhuma não, foi a primeira realização de garantir, através de meios legais e institucionais e financeiros, o direito à cidade. Foi a primeira neste país. Em 87 foi aprovada a lei nesta casa. Junto com Belo Horizonte. Depois apareceu o Rio de Janeiro com Favela Barrio. Mas esta que foi a primeira é a única que permanece. Acabou em Belo Horizonte, acabou Favela Barrio, como acabou o orçamento participativo de Porto Alegre.
as coisas acabam. Quando é o prefeito que cria, quando é o prefeito que bola a ideia na cabeça e implanta, quando um partido promove, quando esse partido não toma no poder, aquilo se acaba. Nós tivemos aqui a experiência de o Pre-6 ser criado por um prefeito. 3 anos depois chegou outro completamente ao contrário e passou 4 anos infernando a vida do Pre-6 e o Pre-6 não acabou. Porque foi criado o fórum. O fórum foi criado não na mesma época do Pre-6. O fórum foi criado 2 anos depois, como uma estratégia que juntos podemos defender-nos de aquele prefeito que vem para acabar com tudo. E vamos chamar a fazer parte do fórum os representantes das comuns, e vamos chamar os representantes da OAB, Direito, vamos chamar os representantes da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, e vamos chamar o MDU. E eu fui indicado para representar a universidade nesse primeiro fórum que se estabeleceu em 89. E eu vivi de camarote como o prefeito queria acabar com tudo. Os técnicos da URB eram horrorosos. Só negavam informações, mentiam, as coisas não andavam. Faziam tudo para acabar. Mas não acabou. Não acabou como acabou no Rio, como acabou em Belo Horizonte, como acabou o Orçamento Participativo de Porto Alegre. Aqui não acabou porque vocês estão aí, com todos os defeitos. E, pegando a ideia de Edivaldo, perda de identidade, que de repente aparece. No entanto, passamos já por 8 prefeitos, uns do contra, uns de a favor, mas que a favor, mas não davam apoio nenhum. O Pre-6 nunca viveu feliz. Sempre teve dificuldades com a administração. Porque era orçamento participativo, por concorrência ou por hostilidade. O que faz o Pre-6 continuar, é isso que estamos apostando, é isso que a universidade já faz 2, 3 anos, estamos empenhados em fazer, fortalecer as estruturas do Pre-6, para que possa efetivamente desempenhar suas atribuições. Porque sem apoio não funciona. Não é só vontade política. Não é só querer fazer. Precisa de meios. Mas esses meios se conquistam com habilidade, com competência. Isso que juntos temos como missão nesses 29 anos, neste clima tumultuado que o país está vivendo, nessas eleições municipais que eu não sei nem como que vão ser, com meio das Olimpíadas, no meio desse negócio todo, vai ser muito tumultuado. E você tem a enorme responsabilidade de segurar a linha da honestidade, da fidelidade, da competência e do entusiasmo, para que o Pre-6 continue avançando no seu aprimoramento. Todos vocês têm contribuído, em certos momentos, outros momentos depois, os técnicos, Carminha, Maura, os dirigentes, mas sem vontade, ética, respeito, e agora vamos ver como que vai passar nos próximos meses, essas eleições, porque o Pre-6, se perde seu rumo, afunda. Não é prefeito que cria Pre-6, não vai ser prefeito que destrói. Vocês criaram, só vocês podem destruí-lo. Como ninguém quer destruir, vamos juntos, a universidade reafirme o compromisso de dentro daquilo que nós podemos fazer, que não é muito, dar todo esse reforço para que efetivamente dê resultados. Que o Pre-6 foi maravilhoso como lei, maravilhoso como organização, mas não funciona. Os resultados são minguados.
Quando a gente fala do Prestes, enche a boca lá em eventos internacionais. Mas quantas lotes foram legalizados? Quantas áreas foram urbanizadas? É aí que a coisa está ruim. E isso passa por vocês. Vocês que estão na linha de frente. Claro que temos que pegar os órgãos públicos, e não apenas prefeitura, não, o governo do estado também tem culpa no cartório, para caminhar juntos, vocês na frente e o governo ao lado, e a gente atrás. Então, muito obrigado pela atenção. Bem, o professor Luiz de Lamora, ele dá literalmente uma aula a gente, né? E aí eu anotei aqui essa frase que ele coloca, né? Vocês criaram, só vocês podem destruir. E aí soma um pouco com o que diz Chico Buarque, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então vai ser sempre assim. Agora vai caber exatamente a toda essa potencialidade que vocês têm de acreditar, de continuar investindo e estimulando e não jamais desistindo, que eu acho que o segredo está muito posto aí, nessa não desistência, nessa manutenção da esperança. E eu digo muito, quando eu converso com Jaísa, com Chuchu, e eu digo, vocês vão esperar que um dia o grande shopping do Recife organize a área de vocês? Por toda a exploração que está posta, o desejo é de retirar todo mundo. Eu digo que o Pina só se tornou conhecida, a comunidade do Bode só se tornou conhecida depois que o Rio Mar começou a funcionar. E aí todo mundo ouvia e lia nos jornais, teve arrastão na saída do Rio Mar. Ou seja, o processo de higienização continua posto. O processo de exclusão continua posto. O preconceito continua posto. E o que precisa é haver essa resistência. Precisa haver esse estímulo, essa crença de que a lei é excelente, de exemplo mundial, mas que após a lei tem a prática. E essa prática, como disse o professor, ainda está muito a desejar. Então, por isso que a gente celebra os 29 anos da lei, da grande conquista que foi a lei. Existe um amparo legal na cidade do Recife para se fazer. Agora a gente precisa realmente fazer a nossa parte no sentido de mobilizar as pessoas das áreas, continuar na luta sem desistência, acreditando. Eu escuto muitas palavras de esperança nas discussões do fórum, mas tem muitas palavras de desesperança, de que não adianta nada, de que está posto e nada muda. E na verdade a gente precisa acreditar que muda sim. Agora, não muda na vontade do terceiro, muda na vontade da gente, no fazer da nossa parte, né? E aqui eu gostaria... Deixa só o professor, eu ia dizer só da luta, por exemplo, professor, só para lhe dizer uma coisa, que aqui está a Beth, né, que representa, aqui eu posso dizer que ela representa o Museu da Abolição. Não sei se vocês têm ciência de que o museu, nosso grande Museu da Abolição, é um museu de grande riqueza. Inclusive, eu disse a ela, quando eu estive no museu, eu visitei esse museu criança, quando eu estudava, fui no movimento da escola, mas a gente vive numa cidade que prioriza tanto os carros, que a gestão preferiu fechar a entrada do museu para fazer uma ponte, um viaduto, ou melhor, um túnel, nem ponte nem é viaduto, é um túnel, cheio d'água. É por isso que eu pensei em ponte, porque é cheio d'água. Mas a gente tem um grande museu na cidade do Recife, que hoje não é visitado, perdeu mais de 70% da sua visitação. Esse público é das escolas, porque os ônibus escolares não entram mais no museu, porque o túnel foi prioridade. Então é o que eu digo, quando a gente fala dos nossos grandes, da nossa grande história, que está indo para o chão para se construir grandes prédios, é porque a gente chama a atenção e tenta despertar as pessoas de que a cidade é para nós. A cidade é para pessoas.
A cidade não é para carros, a cidade não é para prédios. E o processo de violência que está posto na nossa cidade, de indiferença, de intolerância, ele é reflexo de uma cidade que não é construída para mim. É uma cidade que, se eu andar sem muita atenção, eu sou atropelada. Se eu andar sem atenção, eu caio num buraco na calçada. Eu não consigo me comunicar com quem está do outro lado dos prédios. Então é um despertar de consciência de que a gente precisa se apropriar dessa cidade que é para a gente. Então acabar com essa história de conformismo, de que não, a comunidade é pobre, fica daquele jeito. Não fica. Mas infelizmente o processo de política é esse. Você entra para fazer obra no local onde as pessoas criticam. Onde ninguém critica não se faz nada, porque ninguém reclama. O maior exemplo é a mãe que tem muito filho. A mãe que tem muito filho, ela vai dar comida primeiro ao menino que mais grita, que mais chora. O que está caladinho, come por último. Então que a gente possa tomar consciência de que o nosso espaço nas cidades, a cidade é feita para a gente. Não é para prédio, não é para carro. E o local mais democrático de uma cidade se chama calçada. É o local que todo mundo anda. Quem tem carro, quem tem ônibus, quem anda de ônibus, quem anda de carro, quem anda de moto, quem anda de bicicleta, uma hora ela usa calçada. Ou seja, e se a gente analisar nossas calçadas, ela é o reflexo de que nós não somos prioridade. Então que a gente possa ter isso, esse processo de conscientização em mente, nesses nossos 29 anos de luta, nos 29 anos de luta da lei, e das centenas de anos de luta das pessoas que lutam por moradia digna e decente e espaço. Que isso possa ser um grande motivo de fazer o que a gente faz no final do ano, antes do Réveillon. Tem gente que costuma fazer isso, faz um histórico do que aconteceu. A partir do ano novo eu quero fazer algumas coisas novas, eu quero colocar discussões novas, eu quero atividades novas. Que o Presês possa fazer essa avaliação nos seus 29 anos. De tudo que foi alcançado e de tudo que há por alcançar. Sem que o desestímulo nos alcance. Sem que o desestímulo bata a nossa porta. Que a gente possa entender que o processo está posto. Ou a gente vai se conformar, ou a gente vai lutar pelo que nos é de direito. Mas o professor... Alô? Eu peço desculpas, eu me empolguei na minha fala na última parte e esqueci um ponto importante. As mudanças das quais o Presês foi protagonista e mudou a política urbana da cidade, do Estado e do país, sendo replicado na Constituição, depois no Estatuto da Cidade, falando de participação, gestão, inclusão, combate à especulação. Esses cambios, essas mudanças não são individuais. Não é uma única organização que se transforma. O Presês representou um ponto de mudança da política urbana desta cidade e do país. A universidade da qual eu faço parte também mudou na mesma época. Porque o processo é um processo social, coletivo, cultural, simultâneo. Então nós estamos comemorando, daqui a 15 dias, quarta-feira, 27, na Faculdade de Direito, 7h30 da noite, os 70 anos da criação da universidade e 29 anos do Presês. Por que juntos? Porque a mudança da universidade foi concomitante, foi mutuamente contaminada com a mudança do Presês. Foram vasos comunicantes entre a mudança da política urbana e a mudança da universidade. A universidade, quando foi criada na década de 50, se engajou no projeto desenvolvimentista do presidente Juscelino Kubitschek. Criação da SUDENE, envolvia muitos estudantes naquela coisa toda. Depois, com Jango, nos 2 anos, a universidade se envolveu com Paulo Freire, que criou a Pró-Reitoria de Extensão, Serviço de Extensão Cultural,
E os universitários se envolveram no movimento de cultura popular até o gogoi. Estava todo mundo metido, professores, servidores e estudantes. Com golpe, a universidade se afastou. Porque estava mais engajado, foi preso, foi torturado, foi morto, ou calou a boca. Quando eu cheguei em 76 à universidade, ela começava também a se abrir, ao ponto que agora, não apenas não é mais proibido como era antes, agora o reitor me Mora, vem cá e vai apoiar tal coisa que o pessoal está solicitando. A universidade mudou, como mudou também a política urbana. Então estamos comemorando essas mudanças que foram simultâneas, foram mutuamente alimentadoras. Está todo mundo convidado na Faculdade de Direito, no Salão Nobre. A gente faz questão de fazer uma coisa bem solene, porque é muito importante para a universidade ter acompanhado e ser acompanhada pelas mudanças do Pre-6. Teve outras mudanças na área de saúde, cultura, etc. Mas neste momento estamos comemorando conjuntamente os 29 anos do Pre-6 e os 70 da universidade, porque mudaram juntas. E juntos vamos crescer e juntos vamos andar. 7h30 da noite, quarta-feira, 27 de abril. Aqui na frente. Bem, eu queria só finalizar minha fala. Eu quero só, mais uma vez, fazer a leitura das representações que estão aqui presentes. Se por acaso ficou algum de fora, diga para a gente deixar isso bem registrado. Está aqui presente o Coque, Apipucos, Torrões, Imbiribeira, Afogados, Mostardinha, Mangabeira, Sítio Grande, Ilha de Joaneiro, Ibura Jordão, Sítio Cardoso, e tem Jordão, tem Ibura e tem Jordão. Muito bem. Então tem Ibura de Baixo, eu vou acrescentar Ibura de Baixo. Então Ibura de Baixo, Sítio Cardoso, quem é do Ibura de Baixo? A senhora mesmo, muito bem. Gostei. Está certíssima, tem que registrar logo. Sítio Cardoso, Bongi, Sítio Berardo, Prado, Brasília Teimosa, Beirinha, Entrapulso, Vila Felicidade, Jaísa bate logo palma, Vila Felicidade, Afogados, Pina e Campo Grande. É isso? Caranguejo Tabaiares, muito bem. João de Barros, Coelhos, Mangueira, aqui está Manga. Ilha de Janeiro foi dito. Marcionila Mussu, Alto da Jaqueira. Bem, então fica a minha gratidão. O MNLM. Tô bem. Movimento de luta pela moradia. Então, olha, parabenizando a vocês, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão pelo grande exemplo de luta que vocês dão à cidade do Recife, e que a gente possa se juntar, que a gente possa lutar, que a gente possa somar, especialmente no que nos une, que é o direito à cidade, que é o direito à moradia, e que, de fato, o processo de urbanização e regularização possa acontecer, sair do papel e se fazer prática, mas que a gente saia com a certeza de que a gente tem que viver numa cidade onde nós sejamos prioridade, as pessoas sejam prioridades, e não os carros, os arranha-céus e agora os helicópteros, que fazem parte da nossa rotina também. Mas a vocês o meu muito obrigada. Dizer que a gente tem um lanchinho aqui para que a gente possa se confraternizar. E a gente se encontra dia 27 aqui na Universidade, aqui na frente, Universidade de Direito, aqui na frente no Salão Nobre. Muito obrigada a todas e todos. Sim, vamos fazer uma foto, pessoal. Antes de sair, vamos fazer uma foto histórica desses 29 anos do Pre-6. Aqui na frente, Todo mundo para cá fazer uma foto. Aqui, Vem, Zal, entra para foto.